think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. E aí, galerinha, bora aí para nossa segunda e última aula da semana 5, sobre guia de onda. Essa semana tem mais um conteúdo, mas é um complemento, né? Não tem nada a ver com guia de onda, que eu vou deixar lá no mural, sobre assuntos que eu acabei não falando, né? Mais sobre dielétrico e coisa tipo princípio de Fermat, coisa e tal. Mas ok, vamos lá para o nosso probleminha do vídeo hoje. Hoje é bem simples a ideia, né? Basicamente, a gente vai fazer um exemplo, né, de guia de onda. Vamos pegar o exemplo mais fácil, que é a guia retangular. Nossa! Uma guia cilíndrica também não é complicado, mas ela vai envolver funções de Bessel, né, mas formalmente não é complicado, né? E as frequências, digamos, os modos normais, melhor, que a gente vai encontrar vão ser zeros de funções de Bessel e tal. Então acho que ficam... E aí complicar um pouco. Então vamos ficar no retangular mesmo, que é exemplo padrão de livro, né, do Griffiths, por exemplo. A gente, nesse exemplo, vamos calcular os modos normais, né? Vamos ver uma propriedade interessante que tem aqui, é uma frequência de corte. E vamos ver como tem um jeito de roubar aqui, de fazer uma onda se propagar, né, digamos, tipo numa guia, né, mas ela ser completamente transversal, né, ser uma onda TEM, né. Então não ter a componente Z, nem do campo elétrico, nem do magnético, né. A gente já viu no outro vídeo que é uma demonstração simples, né, mostrar que é impossível os dois ser zero, mas modificando um pouco o problema dá para fazer, isso se chama de uma linha de transmissão, coaxial aqui no caso, a gente fala no final. Então bora. O nosso problema é esse. Olha que bonitinho que ficou. Isso aqui é uma guia retangular, então aqui é o eixo Z, essa guia continua aqui para sempre, né. Aqui é onde temos um corte. E aqui ela tem um comprimento aqui B e aqui A. Beleza. E a sua ondinha eletromagnética está aqui dentro. Propõe aqui. Você tem as suas condições de contorno, né? Quais são? Né? A gente já viu lá outra vez. Então o elétrico paralelo aqui à borda aqui do condutor, quando você chega aqui no condutor, né? A componente paralela do campo elétrico tem que ser zero e a perpendicular do magnético tem que ser zero. Então, por exemplo, você chega aqui, seria Z, não, seria X, aqui é X, né? X igual a A. Então x igual a aqui, o campo elétrico na direção quê? Na direção Y e na direção Z, isso precisa ser zero. Na X não precisa, né? Já o campo magnético na direção aqui X tem que ser zero, é isso. Então X entre 0 e A, Y entre 0 e B, o Z menos infinito é infinito. Então aqui eu vou fazer o exemplo, vamos fazer explícito para o caso de uma onda transversal magnética. Então não tem campo magnético na direção Z, então vai ter o elétrico necessariamente. O Griffiths, por exemplo, ele faz o contrário. Ele faz o EZ igual a zero, estou fazendo o BZ igual a zero para ficar diferente. E no final esse daqui é bem mais fácil. Então tá bom. Vou fazer mais fácil, mas é basicamente a mesma coisa. Agora aqui só para empilhar as condições de contorno. Sei que eu estou escrevendo especificamente isso. Né? Então o que eu estava falando lá, por exemplo, X... Esse aqui eu estou pegando a notação do vídeo anterior, Então, se o campo, digamos, elétrico é esse cara aqui na direção X, exponencial de I, K, Z, menos ômega T. Esse cara na direção Y, exponencial de I, K, Z, menos ômega T. Esse cara aqui na direção Z, exponencial de menos I, K, Z, ômega T. Né? E análogo para o B. Né? Então,
gente está pegando aqui a parte como se fosse a amplitude dessa onda plana, né? Só que a amplitude é função de x e y. Então a direção x, por exemplo, quando você pega y igual a zero, y igual a zero é essa placa do fundo, né? Então y igual a zero, o campo elétrico na direção x, repara que x é paralelo. E na direção z, z também é paralelo. Isso tem que ser zero. Já, por exemplo, aqui, vamos pegar, digamos aqui, aqui x e y igual a zero, o campo magnético tem que ser, o perpendicular tem que ser zero. Então, perpendicular à direção y. Então, por isso que aqui o b, y é zero. E por aí vai, né? Então, a placa do fundo, essa aqui é a placa aqui da frente, essa daqui é x igual a zero. X igual a zero é esse cara aqui embaixo, né? O tampo aqui de baixo. X igual a b é aqui o tampo aqui de cima. E por aí vai, né? Esse aqui é x igual a x igual a. Esse aqui é a parte de cima. E depois repete a mesma coisa para o magnético. Acho que deu para entender. Eu vou botar tudo isso na solução. E na solução, a gente vai resolver a equação para z, né? E tendo a equação de z, você acha todo o resto. Que, por exemplo, se você pegar lá do vídeo anterior, pega o bz igual a zero, né? Então, o EX é isso daqui, né? Aí, se você olhar na tabelinha do passado, aqui deveria ter mais um termo com bz, né? Se eu pegar o bz igual a zero. Se você olha depois na mesma tabelinha lá, o by também tem essa mesma estrutura, só muda essa constante, ele não tem o k aqui, né? Ele tem o ômega e o c quadrado. Então, eu já escrevi tudo aqui, né? Então, por exemplo, se o E de z, eu vou derivar ele com relação a x, eu sei o bx e eu sei o by. Se eu sei o EZ, também eu derivo ele com relação a y, eu sei o EY, eu sei o bx. Então você tem condições de contorno sobre todo mundo, né? O EZ, o bx, o by e o EX e o EY. E tudo tem que ser consistente, né? No final tudo vira condições de contorno sobre o EZ. Então, por exemplo, o EZ a gente viu lá nas placas, lá, onde ele é paralelo, né? Então, y igual a 0, y igual a b, e x igual a 0, x igual a a. Então, ele tem que ser 0, né? E aqui é porque, por exemplo, o derivado de x é z, digamos, o EX, né? O EX aqui também paralelo tem que ser 0, né? E aqui, digamos, aqui o paralelo tem que ser 0, e esse daqui corresponde ao by, né? O perpendicular aqui tem que ser, não, aqui é o mesmo, né? Aqui é o paralelo dos dois, tem que ser 0, e aqui também tem que ser, esse daqui também é um paralelo, em direção y, x, aí tem que olhar, mas essa aqui é a tabelinha, né? Então todos esses caras aqui, que estavam no slide anterior, no slide anterior, botando aqui os valores, né, estão dando isso daqui. Então, tem quantos se contam sobre EZ e os derivados de EZ. Agora vai resolver EZ. EZ é isso daqui, tipo uma equação de meio de Helmholtz aqui para bidimensional. Nunca lembro se é seu, mas depende do sinal para ser Helmholtz, mas a priori é. Então, aqui, ó, a derivada de x ao quadrado desse cara, uma derivada de y ao quadrado, constante, e o cara de novo. Então, separação de variáveis funciona. Esse aqui é muito parecido com o que eu fiz o exemplo no começo do vídeo anterior, né? Então, pegar a separação de variáveis, já fiz o esquema, né? Substituiu e dividiu a equação toda por EZ, né? E substitui isso aqui, né? Então, aqui vai cortar, aqui não vai ter nada, ficou essa constante, joguei para cá em menos, aqui ficou isso, aqui ficou isso. Então, funcionou, né? Aqui, esse cara é uma função só de x, pode jogar o cara para o lado de lá, né? O outro lado vai ter uma função só de y, vale para todo x, todo y, então isso é constante, isso aqui é constante, e essa constante mais essa constante tem que ser igual a essa constante. Está escrito aqui. Então vamos guardar. Repara que sec x ao quadrado não precisa ser positivo por enquanto, nem outro precisa ser positivo por enquanto, porque a priori eu não sei se ômega quadrado sobre c quadrado é positivo ou negativo, né? Ou melhor, não sei se ômega quadrado sobre c quadrado é maior ou menor do que k quadrado, então não sei se esse cara é positivo ou negativo. Vamos ver. Na verdade não tem escolha, vamos ver que as condições de contorno resolvem tudo aqui. Então vamos botar condições de contorno. Por exemplo, em x igual a 0 e x igual a tem que ser 0. Em y igual a 0 e y igual a b tem que ser 0. Isso reflete na função. Na parte do x é esse x utilizado. Então ele em 0 e em a tem que ser 0. E o y utilizado, 0 e a tem que ser 0. E a gente já sabe resolver isso. Tipo um posto infinito, né? A única solução daquela equação é aquela equação tipo de um oscilador. O oscilador, se aquele cx aqui que eu estava chamando for quadrado positivo, né? Então se deriva o cara duas vezes, dá menos ele, menos uma constante positiva e ele de novo.
Então, essa solução é seno e cosseno da raiz dessa constante. Né? Então, aqui, esse seno e cosseno dá para satisfazer essa condição do contorno, sendo seno, porque tem que ser zero, e não pode ser seno de qualquer coisa. Esse cara tem que ser n π. Né? E aqui eu esqueci, mesmo erro que está no outro. Né? Aqui faltou π. Faltou π em todo lugar. Obviamente não copiei do outro lá. Então aqui faltou π e nπ aqui. Beleza. Né? Então mesma coisa para o x, mesma coisa para o y. Né? Funciona. Não tem os outros casos, os outros sinais, porque não tem como satisfazer isso. Né? Porque seno e cosseno hiperbólico não tem como fazer, e igual a zero também, porque virou uma reta, não tem como ir e voltar. Agora sim, mas a questão é que você tem outras, né? Essa aqui a gente, repara que já tudo resolveu, botando a condição de contorno não é z. Aí isso eu fiquei até preocupado ali, mas como assim? Será que está tudo consistente? A gente tem que verificar as outras condições de contorno. São as condições de contorno, digamos, do EX, do EY, do BX, do BY, que correspondem a derivadas do EZ. Né? Então, se você pega e deriva aqui, por exemplo, o EZ com relação a x, o cosseno virou seno. Ou melhor, o seno virou cosseno. Né? Mas a condição de contorno aqui é que esse cara daqui, em y igual a 0 e y igual a b seja 0. Ah, não tem problema, porque continua o mesmo seno aqui. Então deu certo. Né? E a outra condição que você tinha é quando você deriva aqui com relação a y, aí agora aqui o seno em y virou cosseno. Esse cara em 0 e em a tem que dar 0. Também não tem problema, porque aqui em 0 e a dá 0 por causa do seno. Então, show. Né? Então todas as condições de contorno estão satisfeitas. Toda aquela tabela satisfeita, só não posso esquecer de botar o π aqui. Por que eu não botei o π? De propósito, porque você vai copiar daqui, não vai botar o π, eu vou tirar ponto do seu na lista. Mas está tudo consistente. Show de bola. Acho que esse vídeo vai ser rápido. Então agora aqui tem uma implicação. Né? Porque é aquela constante que a gente fez lá de separação de variáveis, é esse cara aqui. Ah, o π apareceu. Aqui o π. Então é nπ sobre a, né, e nπ sobre b. Né? Um n para o x, um n para o y. Aqui agora eu voltei com π. Então a questão é que uma vez que você substitui esses valores, esses n's, é importante, é 1, 2, 3, por aí vai. Não pode ser, por exemplo, 0. Porque o 0, ele seria matar, né? Porque eu quero seno de npx sobre a, e o outro, e vezes seno de um n, outro n, né? πy sobre b. Então você pode pegar n igual a 0, mata tudo, não tem onda nenhuma. Então aqui é a partir de 1, né? 1, 2, 3, por aí vai. E esse cara aqui tem um positivo definido. Aqui, desculpa, né? Aqui não é igual não, é positivo. Né? Esse cara é maior que 0. Né? Então aqui, a questão é que, então, ômega sobre c é maior que k. Né? Essa daqui é uma consequência que você tem, né? Que eu vou discutir ela mais um pouquinho. E se você isola aqui o k, né? O k ele é quantizado. Né? Passa esse cara. Quantizado no sentido que ele só pode assumir valores discretos. Né? Passa esse cara para lá, esse cara para cá. Esse cara daqui eu vou chamar de multiplicado por c quadrado. Isso. Multiplicado por c, né? A raiz desse cara aqui multiplicado por c, eu vou chamar de ômega, nx, ny, esse fator aqui. Então você isola o k aqui, o k é 1 sobre c raiz, aqui é ômega quadrado, e esse cara ômega aqui é nx, ny quadrado. Então isso aqui tem uma dimensão de frequência, né? Na verdade o k é a raiz dessa diferença aqui desses quadrados. Né? E esse daqui só pode ter o k, aqui é mais ou menos fácil ver, né? Esse cara ser positivo, eu estou dizendo que o ômega sobre c é maior que k. Né? E aqui, de certa forma, você está vendo que o k é a mesma coisa. Né? Se esse cara aqui é positivo, então ômega é maior que k. Né? Então, como ômega é maior que k, esse cara daqui é positivo. Né? Melhor assim. É porque ômega é maior que k e esse cara daqui é diferente de zero. Né? Quer dizer, o menor valor para ômega, é isso que eu queria dizer, mais fácil. O menor valor para ômega é o menor valor desse cara daqui. Então, quando aqui é 1, é o menor valor desse cara. Né? Então, o menor valor a priori que k quadrado pode ter é ele estrangulando para 0. Então, esse cara daqui é necessariamente maior do que ômega 1. Só que, na verdade, aqui não é maior ou igual não. Aqui é maior. Aqui também não tem igual não. Porque aqui o 1, ele... Ah, não. O 1 é permitido. Não, tipo, aqui não. Aqui esse cara é maior que 0. Aqui maior ou igual está certo. Né? Porque o k pode ser 0. Né? Aí o ômega é exatamente igual a esse cara, que é positivo. Não, está certo. Aqui maior ou igual está certo, aqui está errado.
Acho que deu para entender. Então a questão é assim, repara que você não tem uma conclusão aqui forte, né? Você tem uma frequência mínima para poder existir onda dentro dessa guia. Então, digamos, se fosse outro tipo de guia, ou melhor, outro tipo de onda, uma onda com a frequência mais baixa, que é o ômega 1, simplesmente ela não se propaga. Mais ou menos vê que não tem como aquelas condições serem satisfeitas, né? Ou melhor, voltando assim, como esse cara tem que ser positivo, né? Se a frequência ficou menor, deixa eu ver aqui, o K, se esse cara a frequência ficou menor do que isso, né? A priori você pode ter um K não nulo, onde esse cara ficou, a priori ficaria negativo, né? Então não dá. Então o K na verdade tem que ser imaginário, né? Então a sonda ela vai ter um tempo de amortecimento, né? Então não se propaga. É esse aqui. Então o único jeito, só tem onda nessa guia para frequência maior que isso. E sempre, para outra condição de contorno, lá também tem, só que ela é um zero, né? É a menor frequência, por exemplo, vamos supor que o B é maior que A. Então o menor valor, vamos supor que eles podem ser zero, mas não os dois, né? Então poderia ser esse cara zero aqui, então seria o 0, 1, né? O menor valor dessa frequência. Que é o caso do BZ, do EZ igual a zero, que é o que tem no Griffith, né? Então tem uma frequência mais baixa. Então lá propaga onda com frequência mais baixa com EZ igual a zero. Com BZ igual a zero só a partir dessa frequência aqui. Mas a construção é bem parecida. Qualquer geometria que você colocar, você vai ter uma frequência de corte, né? Mas essa frequência depende da geometria, que depende do A e B, né? Então aqui é um resultado bem legal, né? Então você consegue uma ondinha, que ela está cortada direitinho, está recortada para caber na sua guia, né? Então a sua guia fez o conjunto de contorno e ela anda, né? Se propaga tranquilo por ali, né? com uma certa frequência. Mas a frequência tem que ser maior que alguma coisa, né? E agora, digamos, só para fechar, né? Então vamos escrever todo mundo. Aqui é muito provável que tenha. O π não tem, né? Porque eu fui copiando e colando. Mas é bem. Então, como não tem o π, quando eu fiz as derivadas, eu fui fazendo de olho, né? Então, quando eu derivei, eu não tirei o π, né? Então, aqui tem π, aqui tem π. Onde tem um n, tem um π multiplicando. Eu esqueci. E aqui tem c de z duas vezes, aqui, porque eu copiei e colei. Não tem um c de z só. Então, isso daqui pode cortar aqui, pode botar π aqui. E vai deixar assim, não vou acertar não. Mas quer dizer, só pegar, se você sabe o EZ, você sabe todo mundo. O EZ, o EX é derivado do EZ com relação a x, o EY derivado aqui do EZ com relação a y, né? Então ficou assim, fora os erros que eu cometi. E para o B, mesma coisa, né? Só que o B é o contrário, né? O BX é o EZ derivado com relação a x, e o BY é o EZ derivado com relação... O BY é o EZ derivado com relação a x, né? E o BX é o EZ derivado com relação a y. Isso. E o BZ aqui é zero, foi a nossa escolha. Então, tudo resolvido. Falta o π, falta π, falta π, e por aí vai, né? Então, a priori você tem todos os modos normais, né? Aqui, digamos, como seria o modo normal completo, só para escrever. Então, o modo, você dá um número aqui, né? Aí aquele é x que a gente escreveu, é y, é z, essa onda tem todos os componentes, transversais e longitudinal, né? E aqui o exponencial de kz menos ωt. Repare que o k é esse k, que é específico, né? Aqui está escrito aqui embaixo, né? Que depende desses números. Mesma coisa lá para o B, não tem componente z. Então essa onda ela se propaga, tem campo elétrico, o magnético é transversal aqui, o elétrico não, né? Tem o componente longitudinal, e por aí vai embora. Isso para cada n igual a 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 53, 48, tudo aqui é solução da equação. Então, essa equação, obviamente, a solução mais geral vai ser uma combinação linear desses caras, né? Então, aqui, combinação linear de todo mundo. Mas repare que essa soma, se aqui para uma onda monocromática, né? Se for uma onda qualquer, você vai ter que somar as frequências, né? Aí acho que fica muito confuso. Mas sempre assim, uma onda monocromática, primeiro eu estou assumindo que ela pelo menos é maior que o ômega 1, senão não tem nada, né? Então, aqui, entende que assim, se você der um ômega, que seja maior do que o ômega 1, quando você for olhar aquele ômega nx, ny, para algum nx ou algum ny, esse cara vai ficar maior do que o ômega. Então não pode ter mais essa frequência, né? Ela não pode passar dessa frequência. Então você sempre tem um nx máximo e um y máximo
nessa combinação. Como se você dá a frequência da onda, ela só pode ser uma combinação linear de número finito de modos normais, né? Porque aí cortou, né? Essa brincadeira aqui, senão se esse cara ficar maior que esse, né, aí lascou, né? Não tem um K. O K ficou imaginário, né? Aí a onda caiu, ela dissipou, ali, não se propaga na guia. E aqui só para dar um exemplo explícito, né, vamos considerar que uma onda tem uma frequência bem definida, que está entre ômega, ela é maior que a mínima, né? Então existe, mas é menor do que a segunda mínima, né? Então nessa minha soma, ela só pode ter o primeiro termo, né? Porque o segundo termo, esse cara aqui já a frequência é maior, né? Eu estou expressando que B é maior que A, para dizer que ômega 1, 2 é a segunda menor, né? Porque, digamos, se o A fosse maior que o B, seria o ômega 2, 1. Né? Mas beleza, então esse campo elétrico só pode, ele é isso daqui. Né? E com os erros, não, aqui eu botei o π. Que loucura. Tem π num lugar, não tem π no outro. Então aqui eu botei o π, aqui eu só explicitei, só botei o primeiro módulo. Então módulo do x, módulo do y, módulo do z. Por que tem seno e aqui tem cosseno? Porque se você olhar aquelas fórmulas atrás, do x e y, eles têm um i multiplicando. Então quando você for, aqui é o campo elétrico mesmo. Então para você tirar a parte real, quando você pega aquela exponencial ikx menos ômega, ikz menos ômega t, esse i vai multiplicar com o i do seno, né? Então vai ficar menos, por isso está aqui, e seno, isso aqui é a parte real. Aqui não, né? A parte real é a parte do cosseno, porque esse cara já era real, que exponencial de ikz menos ômega t, parte real é o cosseno. Então por isso vai ficar seno, a parte x e y sendo com seno, e a parte em z com cosseno, né? Do jeito que está feito aqui. E o campo magnético é a mesma lógica, né? Só que ele só tem a parte do seno. E aqui, aqui eu errei, né? Aqui eu copiei aqui, faltou π, e tem que ter um π aqui fora. Aqui está faltando π também, né? Deixa eu botar o π aqui, mas como esse cara tem derivada, esse cara tem que ter um π aqui fora, né? Então tem vários errinhos aqui. Ou eu posso dizer que o π na verdade escondido é zero, pode ser. Então aqui não tem tanto erro não. Aqui o π está aqui está certo, eu escondi aqui. Então aqui está certo também, porque é o mesmo cara que você esconde aqui. Só que aqui está faltando π. Então, esse é zero, seria uma amplitude. Então tá aqui, uma solução. Difícilzinho desenhar um negócio desse, né? Fazer um campo vetorial, assim, né? Mas, vou tentar pensar mais um pouco se eu consigo fazer. Acho que eu não consigo fazer desenhar. Pelo menos talvez em cortes, né? Cortes dá para fazer. Uma seção Z constante, né? Fazer esse campo vetorial dá para fazer, esse daqui dá para fazer. Agora no espaço aqui, não sei fazer esse plano de matemática não. E, para a gente acabar, fala de velocidade de grupo. Acabou o exemplo. Eu quero para ser pequenininho, não ficou tão pequeno assim. Então aqui você tem K como função de ômega, a gente tem a definição, né? Mas aqui, obviamente, é trivial inverter, né? Escrever ômega como função de K. Então dá para calcular direto a velocidade de grupo derivando esse K ômega com relação a K. Então aqui, como a onda ela tem esse fator exponencial de IKZ menos ômega t, né? Então tem aquele conceito que a gente estuda de velocidade de grupo, todo se aplica. Aqui, né? Você pode fazer um pacotinho e por aí vai. Então aqui faz sentido. Então é só derivar. Aqui vai cair o meio, vai cair essa raiz, vai derivar aqui, vai cair o 2 cancelado com o meio, vai ficar o K. Então C quadrado, K, está certinho, derivado. Para ficar mais explícito, vamos tirar esse cara aqui em evidência, aqui embaixo. Então vai sair um C e um K sem raiz. Saiu o C, cortou um C, ficou um C. Cortou o K e aqui ficou esse cara aqui dividindo. Então o que é importante que essa velocidade, né? Esse daqui é maior que 1, então isso daqui tudo é menor que C. Então a velocidade de grupo é menor que a velocidade da luz no vácuo. Beleza. Então aqui até plotei, esse aqui eu plotei porque era fácil. Aqui é o resultado mesmo. Só peguei esse cara aqui e dividi por C, fica tudo número. E aqui na definição do ômega eu tirei um A evidência, fiz o gráfico em termos de Ka, então na verdade esse aqui é meu parâmetro, né? E fica esse ômega, e aqui fica tudo escrito em termos de A sobre B. Né? Aí aqui você tem que dar razão, né? Isso aqui, o A sobre B, que é a parte importante, né? A relação entre A e B, de como é que eu sou retângulo lá. Então eu fiz para 1.5, B igual a 1.5A, o gráfico é esse daqui. Então a velocidade de grupo sempre menor do que a velocidade da luz, ela vai chegando perto da velocidade da luz no vácuo, se o K fica muito grande. Beleza? Né? Ou seja, para uma frequência bem alta. Então o comprimento de onda baixo. Então esse aqui é o nosso exemplo. Já deu 21 coisa. Então vamos falar o assuntozinho para a gente acabar. Isso aqui é rapidinho.
Não vou fazer intervalo, não. Vamos acabar. A questão aqui é... vamos fazer o intervalo sim. Eu vou voltar pro intervalo. Falou.